Livro de Levítico, capítulo 26. Versículos 11 e 12. Diz a palavra de Deus: porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Ó Deus, como é bom, Senhor, sentir-se teu povo. E agora é como teu povo que nós nos reunimos aqui para ouvir a tua mensagem. Ilumina a mente de todos aqueles que vão ouvi-la, para que possam entender claramente. E entendendo claramente, sigam os seus passos daqui para frente, andando de acordo com o teu ensinamento, de acordo com a tua vontade. Unge o teu servo, que tem a responsabilidade e o privilégio de entregar a tua mensagem, para que ela seja entregue do jeito que tu queres. Em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, o título da mensagem de hoje à noite é o favor de Deus para os filhos obedientes. O favor de Deus, que é a sua graça, é a origem de todo bem. No versículo anterior, versículo 9 deste mesmo capítulo, ele diz: para vós olhareis. O que Deus diz claramente é que se os nossos olhos estiverem, nossos olhos da fé, estiverem em Deus, os olhos dele estarão em favor de todos aqueles cujos olhos da fé estão em Deus. Há muito mais coisas do que nós imaginamos implícitas nessa promessa. A minha alma não vos aborrecerá. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Versículo 11. O mesmo ocorre quando, de fato, há uma ameaça. Na própria palavra de Deus, há uma ameaça para os filhos rebeldes, para aqueles cujos olhos não estão fitos em Deus, não estão voltados para Deus. Aqueles cujos olhos da fé estão dirigidos para Deus, Deus tem prazer neles. Aqueles cujos olhos estão voltados para si mesmo e o que lhes interessa, os olhos de Deus têm desprazer neles. Tem isso na Bíblia, pastor? Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38 diz exatamente o seguinte: todavia, o meu justo viverá pela fé, mas se retroceder, nele não se compraz a minha alma.
O que significa nele não se compraz a minha alma? Significa a minha alma não tem prazer nele. Embora, meus irmãos, houvesse o povo de Deus pecado e dado razão para Deus separar-se dele, a promessa continua de pé. Se eles se arrependerem dos seus pecados e obedecerem às ordens de Deus, obedecerem à palavra dele, ele não se aborrecerá deles. Que o Deus da graça, meus irmãos, que a nossa oração seja sempre que o Deus da graça nos capacite a obedecê-lo, a ter sempre os nossos olhos da fé fitos nele, para não sermos aborrecidos por ele, para então sermos alvo das suas bênçãos, alvo das bênçãos celestiais. Há bênçãos especiais para os filhos de Deus, como a presença de Deus. Viver na presença de Deus e sentir a presença de Deus na nossa vida é a coisa mais importante, mais salutar, mais animadora e mais motivadora na vida do cristão. Quais são os sinais da presença de Deus na vida de um filho seu? O primeiro e mais importante sinal é a obediência aos seus mandamentos. A obediência às suas ordenâncias. Quando há obediência, Deus faz essa promessa de grande honra e de grande benefício para o povo de Deus. A promessa é: porei o meu tabernáculo no meio de vós. Deus deixa muito claro de que a continuidade desta bênção e o seu estabelecimento em nossas vidas depende do nosso procedimento. Depende de como nós nos comportamos em relação à sua palavra, em relação às suas ordenanças. O tabernáculo que agora estava preparado seria estabelecido. Mas qual a condição para essa bênção acontecer no meio do povo de Deus? Se eles fossem obedientes. Talvez seja a frase mais bela que um verdadeiro cristão, que um verdadeiro discípulo de Cristo quer ouvir. A promessa de Deus de colocar o tabernáculo no meio de vós. O que significa isso? Significa a repetição da promessa traduzida em outras palavras. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. Eu estarei presente. Então, isso significa a presença de Deus. Isso significa Deus estando com o seu povo. Então, meus irmãos, há porventura bênção maior do que esta?
a presença de Deus em nossa vida o tempo todo, sentir a presença do nosso Pai Celeste em todos os momentos da nossa vida. Há privilégio maior para o povo de Deus, Deus estar aqui presente, porque nós estamos reunidos com uma única finalidade: glorificá-lo. Glorificar a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre o seu povo. Sentir, acreditar e crescer espiritualmente, sentindo que Deus sempre está presente em nosso meio. Cada dia que nós nos reunimos, Deus está presente. Que a história da Igreja Presbiteriana em Bairro Novo tem sido marcado pela presença de Deus em nosso meio e pelo nosso compromisso de louvar a Ele, de fazer tudo não para a nossa honra, mas para a honra de Deus, para que Ele seja glorificado. Se nós fazemos isso, nós devemos lembrar o que a história do povo de Deus registra. Toda a história do povo de Deus foi marcada pela presença de Deus. Assim foi, assim é e assim será até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. Veja o que diz Gênesis, capítulo 28, versículo 15. Diz o Senhor: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que hei referido, aquilo que tenho prometido. No livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 9, ele diz: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor com Deus é contigo por onde quer que andares. A cada momento da nossa vida, aqui no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso lar, onde nós estivermos, Deus está conosco. Essa é a primeira grande bênção que nós precisamos desfrutar o tempo todo, a presença de Deus em nossas vidas. No Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse é o Deus da Bíblia. No Salmo 46, versículo 11, nós lemos: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em Mateus 28, 20, nosso Senhor Jesus Cristo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, eis que estou convosco até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. Hoje, não é mais o tabernáculo do Senhor que está no meio de nós. Graças a Deus, graças ao seu maravilhoso amor,
é o próprio Jesus Cristo que está presente. É Deus mesmo em Cristo Jesus no meio do seu povo. A segunda grande bênção dos filhos obedientes é a intimidade com Deus. Intimidade com Deus não significa, quando oramos, dizer paizinho ou paizão. Isso é desrespeito. É falta de reverência. Intimidade com Deus é, de fato, fazer tudo o que Ele quer, porque nós não somos parceiros de Deus. Quem usa essa linguagem é quem quer ser parceiro. Nós somos servos. Servos usa outra linguagem. Basta ver as orações dos servos de Deus que estão registrados na palavra de Deus para ver o respeito com o qual os servos se dirigem ao Senhor Todo-Poderoso. Ainda no versículo 11. A minha alma não vos aborrecerá. Que bom, meus irmãos, saber que se nós obedecermos a Deus, nunca seremos aborrecidos por Ele. Muito pelo contrário, Ele se apega a nós. Nós nos tornamos íntimos dele. Isso dá a ideia de intimidade. Que bom ter Deus, o nosso Senhor Todo-Poderoso, íntimo de nós. Um Deus em que nós podemos confiar completamente. Um Deus em que nós podemos contar todas as nossas dores, todas as nossas angústias, todas as nossas frustrações, todas as nossas intimidades. Um Deus com quem nos abrimos completamente. Um Deus a quem nós podemos contar tudo. Ele sabe de tudo, mas Ele quer que nós contemos tudo. Ele está andando no nosso meio. Isso lembra-nos vários exemplos registrados na palavra de Deus. Estou lembrando agora o que está descrito sobre 3 jovens israelitas. Descrito lá em Daniel, capítulo 3, versículos 24 e 25. Veja como é esse Deus que nós pregamos. O Deus da Bíblia. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou o rei e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Esses 3 jovens obedeceram a Deus e não adorar outro Deus senão Ele, o Deus verdadeiro. E eles enfrentaram o mais poderoso rei da época, da mais poderosa nação da época, a Babilônia. E porque foram obedientes à palavra de Deus, lá estava Deus, dando testemunho de que os filhos de Deus,
que são obedientes têm o seu favor, têm a sua graça, têm a sua bênção. Nos lembra também o Senhor andando no meio das 7 igrejas da Ásia Menor. Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 a 20. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhes uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. O Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, andando no meio, dentro da igreja. Então, meus irmãos, o nosso Deus, é um Deus que anda no nosso meio, é um Deus que está presente no nosso meio, é um Deus que com isso nos dá garantia que nós somos o seu povo. Serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. A coisa mais importante da nossa vida é sabermos que somos de Deus, que somos povo de Deus, que não temos nenhuma dúvida, porque nós aceitamos cada palavra da sua revelação. Nós não discutimos a palavra de Deus, nós obedecemos a palavra de Deus. Nós expomos a palavra de Deus e obedecemos a palavra de Deus. Nós não discordamos de nenhuma vírgula da palavra de Deus. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, não tem erro. Ela é inerrante. Ela não tem falha. Ela é infalível. É assim que é a fé, é assim que acredita, é assim que se comporta, é assim que procede. Quando nós chegamos humildemente na presença de Deus e dizemos para Ele: Senhor, nós somos propriedades exclusiva tua. Nós somos só teu, porque o sangue de Cristo nos comprou e nós somos propriedades tua. Quando nós atingimos esse crescimento espiritual,
nós temos uma garantia. Isto nos dá uma grande segurança. E faz com que nós não discutamos com Deus, com a sua palavra, simplesmente obedecemos, porque é a palavra de Deus. Concluindo, meus irmãos, os versículos 11 e 12 têm uma riqueza incomensurável, uma riqueza daquilo que Deus quer que nós entendamos, uma riqueza que o Espírito Santo nos revela, uma riqueza que todos aqueles que entendem se tornam, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma discussão, filhos obedientes. E por isso, quando nós nos tornamos filhos obedientes, outras bênçãos, além da presença, além da intimidade, além da segurança que somos povo de Deus, outras bênçãos serão entendidas e experimentadas por nós, porque nós vamos ter todas as bênçãos prometidas na aliança, na nova aliança de Deus com o seu povo, resumidas no versículo 12. Eu vos serei por Deus e vós me sereis por povo. E todas essas bênçãos se baseiam, se fundamentam na bênção maior, a nossa redenção. Eu sou, e Deus diz para nós, e nós escutamos com toda a atenção, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos libertei da escravidão do pecado. Ser povo de Deus significa ser liberto da escravidão do pecado, ser tentado, mas porque está vigiando e orando, não entra em tentação. Ser liberto do pecado, da amizade com pessoas deste mundo corrupto, ser liberto desta amizade, porque este mundo está posto no maligno e essas pessoas não são povo de Deus. A nossa amizade é com o povo de Deus, é com gente da nossa mesma aliança, é com gente do mesmo pensamento, com gente que não vive sob a influência de Satanás, mas vive única e exclusivamente sob a influência de Deus. Então, por causa do nosso Redentor, o Filho obediente de Deus é abençoado e vive alegremente, aguardando a volta de Cristo para completar esta felicidade, que no dia da sua volta ela se tornará perfeita. Que Ele nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Cantemos o Salmo 51. Salmo 50.